O milagre que libertou o filho de Adriana. Adriana sempre foi uma mulher batalhadora. Viúva há 5 anos, ela criava sozinha o filho de 13 anos, Lucas, em um pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Trabalhava como costureira fazendo horas extras para pagar as contas, mas o que mais a angustiava não era a falta de dinheiro, e sim o comportamento do filho. Nos últimos meses, Lucas havia desenvolvido uma compulsão por compras que estava destruindo a família. Tudo começou quando o menino ganhou seu primeiro celular. No início era só um jogo aqui, um aplicativo ali, mas logo ele descobriu as compras online. Adriana não percebeu de imediato, até que um dia recebeu uma ligação do banco. A conta estava no vermelho. Lucas havia gasto mais de R$ 2.000 em skins de jogos e itens virtuais usando o cartão dela, que ficava guardado na gaveta. Quando ela o confrontou, o menino chorou, prometeu que não faria mais, mas a promessa durou menos de uma semana. As dívidas começaram a se acumular. Adriana vendia suas economias, pedia emprestado a vizinhas, mas Lucas parecia possuído por uma força que não conseguia controlar. Uma vez, ele até vendeu o relógio de ouro que havia herdado do pai para comprar um fone de ouvido caro. Adriana se sentia impotente. Já havia levado o filho a psicólogos, mas as sessões não adiantavam. O menino ficava agitado, ansioso, e logo voltava às compras. Uma noite, depois de mais uma discussão, Lucas gritou: "Mãe, eu não aguento mais. É como se algo dentro de mim me obrigasse a gastar." Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma irmã da congregação cristã no Brasil, a procurou. "Adriana, minha filha, você já tentou levar esse menino para a igreja? Lá tem poder de oração. Deus pode libertar ele desse mal." Adriana, que havia sido criada católica mas há anos não frequentava nenhuma igreja, hesitou. "Não sei, Dona Maria. Eu não conheço essa igreja." "É simples, filha. Lá não tem frescura, não tem show. É só a palavra de Deus, oração e irmãos que se ajudam. Vamos domingo, eu te levo." No domingo seguinte, Adriana e Lucas entraram pela primeira vez em um salão da congregação cristã no Brasil. O lugar era humilde, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com simplicidade, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social. O que mais chamou a atenção de Adriana foi o silêncio reverente antes do culto começar. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, abriu a reunião com uma oração. Em seguida, os irmãos começaram a cantar hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem acompanhamento de banda. Adriana sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Lucas, ao seu lado, parecia inquieto, mas aos poucos foi se acalmando. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a havia livrado de uma depressão profunda. Outro irmão falou da cura de uma doença após muitas orações. Adriana sentiu algo mexer em seu coração. Será que Deus pode ajudar o meu filho? Após a pregação, baseada em passagens como "Tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4:13, o ancião anunciou que haveria um momento de oração pelos necessitados. "Se alguém aqui está passando por alguma aflição, que se levante. Os irmãos vão orar por você." Adriana hesitou, mas Dona Maria lhe deu um leve empurrão. Tremendo, ela se levantou, puxando Lucas pela mão. Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre eles e começaram a orar em voz alta, com fé. "Senhor Jesus, livra este menino dessa escravidão. Quebra toda a cadeia do inimigo. Dá a ele força para resistir." Lucas chorava e Adriana também. Ela não sabia explicar, mas sentiu que algo estava acontecendo. Naquela noite, Lucas dormiu mais tranquilo do que em meses. Nos dias seguintes, Adriana notou uma mudança. O menino não falava mais em compras, não ficava ansioso ao ver propagandas na TV. Uma semana depois, ele mesmo pediu para ir novamente à igreja. "Mãe, eu quero voltar lá. Lá eu me sinto diferente. Como se algo ruim tivesse saído de mim." O milagre não foi instantâneo. Lucas ainda tinha momentos de tentação, mas agora ele orava. Uma vez, quando sentiu vontade de gastar, correu para o quarto e abriu a Bíblia que havia ganhado de uma irmã. Leu Salmos 34. "Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores." A compulsão passou. 3 meses depois, na mesma igreja, Lucas deu seu testemunho de pé, como era o costume. "Irmãos, eu era escravo das compras. Não conseguia parar. Mas Jesus me libertou. Não foi eu, foi Ele." A congregação glorificou a Deus, e muitas lágrimas foram derramadas. Adriana, que já havia sido batizada nas águas, agora participava da Santa Ceia com Lucas ao seu lado. Ela aprendeu que a fé não era só para momentos de desespero, mas para toda a vida. Deus não tira só o problema,
Ele muda o coração, ela costumava dizer às irmãs que a procuravam pedindo conselhos. Hoje, Lucas ajuda a mãe na costura e sonha em ser missionário. Adriana olha para trás e vê como Deus usou a simplicidade da congregação cristã no Brasil, sem alarde, sem espetáculo, apenas com oração sincera e irmãos que se importam, para operar um milagre em sua família. Às vezes a gente acha que precisa de algo grandioso para Deus agir, ela reflete. Mas Ele está onde há humildade, onde o coração está quebrantado. E foi assim que Ele nos encontrou. O tempo passou e a vida da família de Adriana ganhou um novo ritmo. As noites que antes eram marcadas por brigas e portas batendo agora eram preenchidas pelo som das orações em família e pelo cheiro do café que Lucas preparava enquanto a mãe terminava os últimos pontos nas peças de roupa. A costura, que antes era apenas uma forma de sobrevivência, virou um ministério. Adriana passou a ensinar outras mulheres da igreja a costurar, não só para gerar renda, mas para que tivessem um momento de paz e companheirismo enquanto ouviam a palavra de Deus. Lucas, agora com 16 anos, não perdeu o sonho de ser missionário. Toda semana, ele e alguns jovens da igreja visitavam as ruas do bairro distribuindo folhetos e orando por quem precisava. Um dia, enquanto caminhavam por uma praça onde muitos dependentes químicos se reuniam, um homem chamado Roberto os abordou com olhares desconfiados. Vocês aí com essas Bíblias, o que vocês querem, hein? Lucas, sem medo, sorriu e disse, a gente só quer te dizer que Jesus te ama e tem um plano para sua vida. Roberto riu com amargura. Plano? Meu plano é acabar com essa vida logo. Mas algo na voz firme do jovem o fez parar. Ele aceitou que orassem por ele ali mesmo, entre o cheiro de cerveja derramada e o barulho dos carros passando. Dias depois, Roberto apareceu na igreja. Mal conseguia ficar em pé, tremia, suava frio, mas tinha nos olhos uma faísca de esperança que ninguém ali tinha visto antes. As irmãs o abraçaram, os obreiros o acolheram, e Adriana, lembrando-se de como Deus a havia tirado do fundo do poço, se aproximou. Você veio no lugar certo, filho. Aqui ninguém vai te julgar. Aqui você vai encontrar força. Roberto chorou como uma criança. Não foi fácil. As crises de abstinência foram duras, as recaídas dolorosas, mas a cada domingo ele voltava. E a cada oração na campanha da fé, sentia o fardo ficando mais leve. Um ano depois, Roberto estava batizado, trabalhava como servente de pedreiro e ajudava na limpeza da igreja. Sua mãe, que o havia dado como morto, agora o via todos os domingos sentado nos bancos da Universal, com a Bíblia aberta e um sorriso que ela não via desde quando ele era criança. Deus não só me tirou das drogas, ele testemunhava, ele me deu uma família de novo. Uma família que não desiste de mim. Adriana olhava tudo aquilo e via a mão de Deus tecendo histórias. Sua própria vida, que já havia sido um testemunho de restauração, agora se multiplicava em outras vidas. O grupo de costura cresceu, virando um projeto social dentro da igreja. Lucas, cada vez mais envolvido, começou a pregar em cultos jovens com uma unção que surpreendia até os pastores mais experientes. Mãe, eu sinto que Deus me chamando para algo maior, ele disse uma noite, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto. Adriana sorriu, lembrando do menino rebelde que já havia sido. Filho, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, o maior vem sem a gente nem perceber. E assim, naquela congregação simples, onde o chão era de cimento e as paredes não tinham pintura luxuosa, milagres continuavam acontecendo. Não com fogos de artifício ou propagandas, mas no silêncio de um coração que se rende, de uma lágrima que cai em oração, de uma mão estendida para quem não tem mais forças. Porque ali, entre pessoas comuns, Deus estava escrevendo uma história de que a vitória não é para os fortes, mas para aqueles que creem. E Adriana, Lucas e Roberto, cada um a seu modo, eram a prova viva de que quando Deus começa uma obra, ele a termina. Sempre. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um peso que ninguém via, mas que a deixava curvada como se carregasse uma pedra nas costas. Há 3 anos, desde que o marido a deixou por outra, ela vivia entre remédios para dormir e a conta do supermercado que nunca fechava. Os filhos, 2 adolescentes, mal olhavam para ela. O mais velho já falava em largar a escola para ganhar dinheiro fácil, como dizia. Marisa orava em casa, mas eram palavras secas, sem fé, como se Deus fosse um juiz distante demais para ouvir seus suspiros. Foi a vizinha, Dona Cida, quem a trouxe. Vem, minha filha. Lá tem gente que entende de dor e de milagre, disse ela, segurando o braço de Marisa com firmeza. No início, Marisa só queria sumir no fundo da igreja, onde ninguém reparasse em suas olheiras ou no vestido surrado. Mas quando o pastor começou a falar sobre restituição, algo dentro dela estremeceu.
Não era um sermão bonito, cheio de palavras difíceis. Era um homem contando como Deus havia devolvido o emprego a um irmão da igreja depois de 5 anos desempregado. Deus não esquece dos seus, o pastor gritou, e Marisa sentiu as lágrimas queimando. No final do culto, quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, Marisa hesitou. Suas mãos tremiam. Mas então ela lembrou do rosto do filho mais novo, que ainda acreditava nela, e ergueu o braço devagar, como se estivesse entregando a última moeda que tinha. Uma obreira de nome Tânia veio até ela com um sorriso que parecia dizer: eu também já estive aí. Colocou a mão em seu ombro e orou com uma autoridade que Marisa nunca tinha ouvido. Senhor, devolve a esta mulher tudo o que o inimigo roubou. Restaura sua família, seu sono, sua paz. Nos dias seguintes, Marisa voltou. Não porque Dona Cida insistiu, mas porque algo dentro dela havia mudado. Ela começou a jejuar nas terças, mesmo com a cabeça latejando de fome. Escreveu em um papel tudo o que havia perdido e numa noite de oração, queimou aquele papel no altar, como o pastor ensinou. Isso aqui não é superstição, é fé, ele explicou. Deus honra quem o busca de verdade. Uma semana depois, o telefone tocou. Era a escola do filho mais novo. Sua conta está quitada, Dona Marisa. Um senhor pagou tudo e deixou recado que é para o menino continuar estudando. Ela não conhecia nenhum senhor com dinheiro para fazer aquilo. Na mesma hora o celular vibrou. Era uma mensagem do ex-marido, depois de anos sem falar com ela. Preciso conversar. Sobre as crianças. Marisa caiu de joelhos no chão da cozinha, chorando como nunca. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Na sexta-feira seguinte, o filho mais velho chegou em casa com os olhos brilhando. Mãe, arrumei um emprego. É em uma oficina, aprendendo mecânica. O dono é cristão e disse que vai me ensinar direito. Marisa abraçou o menino como se ele fosse voltar a ser criança. Naquele momento, ela entendeu o que Adriana tinha dito sobre o maior vir sem a gente perceber. No domingo, Marisa estava de volta à igreja, mas desta vez não no fundo. Ela subiu ao altar com as mãos cheias de papéis, as contas pagas, a mensagem do ex-marido, o contrato de trabalho do filho. Deus restituiu. Ela gritou, e a congregação inteira explodiu em aplausos. O pastor sorriu. Isso aqui não é sorte, é Jesus. E assim, entre as paredes sem pintura e o chão de cimento, mais uma vida era transformada. Não por acaso, mas porque alguém decidiu crer quando tudo dizia para desistir. Porque na Universal, como em qualquer lugar onde a fé é viva, Deus não faz acepção de pessoas. Ele só espera que a gente estenda a mão, mesmo trêmula, mesmo com medo. E quando a gente faz isso, ele mostra que milagre não é coisa do passado. É para hoje. É para você. Naquela mesma semana, Marisa recebeu uma ligação que quase a fez cair da cadeira. Era a escola particular onde seu filho mais novo, Lucas, havia sido reprovado no ano anterior por falta de pagamento. Do outro lado da linha, a diretora, com a voz embargada, disse algo que ela nunca esqueceria. Dona Marisa, não sabemos como, mas apareceu uma doação anônima em nome do Lucas. Todas as mensalidades em atraso foram quitadas, e ainda sobrou para uniformes e material. Ele pode voltar a estudar amanhã mesmo. Marisa segurou o telefone com as 2 mãos, os olhos cheios d'água. Não era só o dinheiro, era a humilhação que Deus tinha pagado. Lembrou do dia em que teve que tirar o menino da escola com ele chorando no portão perguntando: Mãe, por que eu não posso estudar como os outros? Agora, ela podia responder: Porque Deus ouviu a sua oração, meu filho. Porque Ele não esquece de ninguém. Mas o milagre não parou por aí. Na quinta-feira, enquanto arrumava a casa, Marisa encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro, um cheque no valor exato da dívida que ainda faltava do financiamento da casa, aquela que o banco ameaçava executar. Não havia remete, só uma frase escrita à mão: Deus proveu. Não duvide mais. Ela correu para a igreja com o cheque na mão, tremendo. O pastor, ao ver aquele papel, apenas balançou a cabeça e disse: Você achou que ele ia parar pela metade? Deus não faz obra pela metade, minha filha. E foi então que Marisa entendeu. Os milagres não vinham aos poucos como migalhas. Vinham em avalanche, como se Deus estivesse dizendo: Você confiou em mim quando tudo era escuro. Agora veja a luz. O filho mais velho, que há meses não conseguia emprego, recebeu 2 propostas no mesmo dia. A mãe dela, que estava doente há anos, acordou de uma noite para outra sem dores, como se algo tivesse sido retirado de dentro dela. Até a vizinha, que sempre torcia o nariz para Marisa ir à Universal, bateu na sua porta com um prato de comida e um pedido tímido: Me leva domingo com você. Eu também quero ver esse Deus que faz essas coisas. No culto seguinte, Marisa não subiu ao altar sozinha.
Levou a mãe, o filho, a vizinha e até o ex-marido, sim, ele, que depois da mensagem no WhatsApp tinha aparecido em casa pedindo perdão, com lágrimas nos olhos. Eu não aguento mais viver assim, Marisa. Eu vi coisa demais acontecer com você nesse tempo. Se Deus pode mudar sua vida, pode mudar a minha também, ele disse, e ela, que já tinha perdoado há muito tempo, apenas o abraçou e falou: então vem, vamos juntos. Agora, toda segunda-feira, Marisa está lá na frente da Universal, não mais como uma mulher quebrada, mas como testemunha. Ela conta sua história para quem chega desanimado, com as contas nas mãos e o coração partido. Olha aqui, ela diz, mostrando as contas pagas, o cheque, a mensagem do colégio. Isso não é teoria, não é um dia vai dar certo. Isso é Deus agindo hoje. Você só precisa soltar o que está segurando com medo e deixar ele tomar conta. E quando alguém pergunta, mas como eu sei que vai dar certo? Marisa sorri e responde, você não sabe. Você crê. E quando você crê de verdade, Deus faz questão de mostrar que Ele é maior que qualquer conta, qualquer dívida, qualquer desespero. Porque milagre não é prêmio para quem é perfeito, é socorro para quem precisa. E aqui nessa igreja, a gente aprende uma coisa, Deus não olha para a sua situação, Ele olha para o seu coração. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele move montanhas. E olha só, ela aponta para o altar, aqui tem gente que já viu montanha andar. Naquele momento, um silêncio respeitoso tomou conta do salão. Muitas cabeças se viraram para o altar, como se esperassem ver alguma prova visível daquilo que Marisa acabará de dizer. E foi então que uma mulher no fundo da igreja se levantou, com os olhos brilhando e as mãos trêmulas. Era Dona Cida, uma senhora de quase 70 anos, que há meses chegava à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter cura. Eu posso falar, obreira? Perguntou ela com a voz embargada. Porque eu sou uma dessas pessoas que viram a montanha andar. Marisa fez um gesto para que ela se aproximasse, e Dona Cida, apoiada em sua bengala, começou a caminhar em direção ao púlpito. A cada passo, parecia que o peso de anos de sofrimento ia se desprendendo dela. Quando chegou perto, virou-se para a congregação e começou a contar. Há 3 anos, os médicos me disseram que eu nunca mais andaria sem muletas. Minha coluna estava destruída, os ossos se esmagando um contra o outro. Eu mal conseguia me levantar da cama. Minha filha teve que vender o carro para pagar as consultas, e mesmo assim, eles só me davam mais remédios e mais dor. Até que um dia, uma vizinha me trouxe aqui. Eu entrei arrastando os pés, chorando, achando que não tinha mais jeito. Mas o pastor falou algo que nunca esqueci: Deus não restaura o que está quebrado. Ele faz novo. Ela fez uma pausa, engolindo o choro, e então, com um movimento que deixou todos sem fôlego, jogou a bengala no chão. O barulho ecoou pelo salão como um trovoada. Hoje eu tô aqui de pé, sem dor, sem muletas, sem cirurgia. Os médicos não explicam, os exames não mostram, mas eu sei quem me curou. Ela ergueu os braços, firme, e começou a girar lentamente, como se quisesse provar que não havia truque, nenhuma ilusão. Eu era a montanha que não andava. Mas Deus falou, levanta. E aqui estou. O salão explodiu em aplausos, gritos de glória a Deus, e lágrimas. Muitas pessoas se levantaram, correndo para abraçar Dona Cida, tocando suas pernas, suas costas, como se precisassem confirmar com as próprias mãos que aquele milagre era real. E era. Foi então que um homem no meio da multidão, um jovem de camisa social amassada e olheiras fundas, se ajoelhou no chão. Ele cobria o rosto com as mãos, os ombros sacudindo. Marisa se aproximou e colocou a mão em seu ombro. O que foi, filho? Fala para Jesus. Entre soluços, ele confessou. Eu vim aqui hoje porque não tenho mais para onde ir, minha empresa faliu, minha casa tá hipotecada, minha esposa levou as crianças para casa da mãe dela. Eu tava pronto para pular da ponte. Mas uma voz me falou, vai na Universal. Eu não acreditava em nada, mas... Ele olhou para Dona Cida, ainda de pé radiante. Mas se Deus fez isso por ela, será que Ele pode me ajudar também? Marisa se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãos com força. Claro que pode. E não é, será que não? É certo. Você veio no lugar certo, porque aqui a gente não fala de Deus, a gente vê Deus. Ela virou-se para a congregação. Quem aqui já viu Deus agir na sua vida? Centenas de mãos se levantaram. Gritos de eu enchiam o ar. Alguém gritou, eu tava com câncer e tô curado. Outro, minha filha tava nas drogas e hoje é missionária. Uma senhora no fundo acenava com uma escrita de quitação de dívida no ar. Isso aqui não é igreja, não, disse Marisa, com os olhos cheios de lágrimas. Isso aqui é um hospital de milagres. E o médico já tá de plantão. Ela se virou para o jovem ajoelhado e falou com uma autoridade que só vem de quem já viu o impossível virar possível.
Você veio aqui quebrado, mas vai sair daqui novo. Deus não tá te oferecendo uma saída. Ele tá te oferecendo um recomeço. Agora levanta, porque quem joelha para Deus, Deus levanta para a vitória. O jovem se levantou ainda trêmulo, mas com uma faísca de esperança nos olhos que não estava lá quando chegou. E enquanto a igreja inteira orava por ele, algo dentro daquele homem começou a se mexer. Não era só emoção, era uma certeza profunda, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro há muito tempo. Porque ali entre aquelas quatro paredes não havia espaço para dúvidas. Havia apenas uma verdade simples e poderosa, onde o homem diz, acabou, Deus diz, começa. E os milagres? Eles não eram histórias do passado. Eles estavam acontecendo ali, aquele dia, na vida daqueles que ousaram acreditar. O milagre que nasceu do quebrantamento. As mãos do jovem ainda tremiam quando ele deu o primeiro passo, não por fraqueza, mas porque sentia algo novo percorrendo suas veias. Não era apenas força, era propósito. Os joelhos antes dobrados pelo peso da derrota, agora sustinham um homem que entendia. Deus não conserta o que está quebrado para devolver igual. Ele recria. E então aconteceu. Um calor inundou seu peito, como se mãos invisíveis costurassem as rachaduras de sua alma. Os olhos antes vazios brilharam com lágrimas que não eram de dor, mas de reconhecimento. Ele não estava só. Nunca esteve. A igreja inteira sentiu o sopro daquele momento, um silêncio sagrado, seguido por um suspiro coletivo, como se o céu tivesse se inclinado para beijar a terra. Quando ele abriu a boca, não saiu um grito, mas um cântico. Não de vitória fácil, mas de gratidão rasgada. Porque o milagre não era apenas a cura do corpo ou a restauração das circunstâncias. Era a descoberta de que no fundo do poço Deus não estende uma corda, Ele desce com você. Reflexão final. A vida nos quebra não para nos destruir, mas para nos revelar. O que chamamos de fim é muitas vezes o solo fértil onde Deus planta sementes de recomeço. O jovem saiu dali não como o mesmo homem, mas como uma testemunha. Os milagres não são para quem nunca duvidou, mas para quem, mesmo no escuro, escolheu permanecer de joelhos. Lição. Deus não te tira do vale apenas para te levar ao topo da montanha. Ele te transforma no vale para que, quando você subir, não seja apenas um vencedor, mas um farol para quem ainda está no escuro. Porque a vitória não é não cair, é levantar com uma história que só Deus poderia escrever.